Bom dia, minhas irmãs. Bom dia para quem tá no Brasil, boa noite para quem tá no Japão. Bora para mais um dia de busca ao nosso Deus maravilhoso, de fortalecimento, né, do nosso espírito. E vamos continuar firmes, né? Porque sem o Senhor nada podemos fazer, né? Com Ele nós estamos seguras, com Ele nós estamos dentro da arca, mas sem Ele nada nós podemos fazer. Então, algumas pessoas têm me falado, Gê, mas quanto mais eu tenho buscado o Senhor, às vezes parece que as coisas pioram, mas e não é que as coisas pioram, é que realmente o nosso coração está se alinhando ao coração de Deus, né? E a gente vai enfrentar aflições, né? O próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente, minhas irmãs, é que nós precisamos estar firmes com aquele que venceu. Muitas vezes nós queremos pegar as lutas para nós e falamos, não, eu vou vencer. É errado falar isso? Não, não é errado falar isso, mas isso traz um conceito para nossa mente de que é nós que vencemos a batalha, e não é nós que vencemos. Nós estamos agarradas naquele que venceu, e através da oração, quando nós oramos, nós vamos alinhando o nosso coração com o coração daquele que venceu, com o coração de Jesus. Então aí nós vamos sentindo o que ele sente, nós vamos pensando como ele pensa, e aí nós vamos vencendo as nossas batalhas. Se a gente não tiver esse conceito de que a gente está agarrada naquele que venceu, que é o nosso Jesus, que é o nosso Senhor, o Salvador, a gente pensa que é nós que vencemos a batalha. E aí a batalha fica muito, mas muito pesada, porque nós não vamos conseguir, né? Sem Ele, Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos ter o conceito certo na nossa mente, né? As nossas batalhas, elas vão ser vencidas quando nós estivermos firmes com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, e alinhando sempre o nosso coração com o coração dele, através do que? Da oração. A oração é a nossa arma mais preciosa. A oração é que vai alinhar o nosso coração ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem eu coloquei lá para quem é da comunidade, né, para quem está na nossa comunidade, eu coloquei lá na nossa comunidade a indicação de um neurocientista, né, que ele faz o estudo de salmos, né, através ele chama de neuroterapia. Eu super indico, porque aquilo ali vai dar um entendimento pra gente muito eficaz para nossas lutas, né? Inclusive, Andréia, depois procura lá. Ele também, ele é da área da saúde mental, né, como você, e ele é incrível, ele é impressionante, assim como Deus dá graça para que ele possa explicar a palavra, ensinar a palavra. Então nós precisamos ter essas referências, né, perto de nós, nos ensinando, nos edificando, para que cada dia mais nós possamos estar mais firmes. Amém? Então vamos entrar hoje no capítulo 8 de Gênesis, né? Nós vamos ler o capítulo inteiro, para a gente ter uma noção, uma amplitude maior de entendimento, e depois a gente vai pegar cada lição que cada versículo vai nos ensinar, e como nós podemos orar por cada lição aprendida, tá bom? Foi esse formato que o Senhor me trouxe, e aí nós vamos tentar fazer assim para ver se a gente avança um pouco, né, mais rápido, mas mesmo assim tira preciosidades, né, da palavra de Deus. Se fizer algum barulhinho, eu tô chegando aqui, eu tô fazendo um cruzeiro, tô chegando aqui na Bahia,
Daqui a pouco vamos desembarcar e às vezes fica um barulhinho, porque vai ter bastante gente aí acordando da agora pra frente. Tá certo? Vamos orar então, pedindo a graça do Senhor para que nós possamos aprender o que o Senhor tem para nos ensinar hoje. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar, te bendizer e te agradecer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai, através da sua palavra. O Senhor tem firmado o nosso coração, o Senhor tem alinhado o nosso coração a Ti e tem nos capacitado a cada dia mais estar na Tua presença, a cada dia mais estar diante do Senhor, a cada dia mais confiar, a cada dia mais descansar nas Tuas promessas. Ah, Pai, como é maravilhoso estar seguro na Tua presença. Como é maravilhoso buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque assim, Pai, nós estamos seguras no Senhor. Nós temos a segurança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de nós. Ah, Pai, muito obrigado pela Tua graça que tem nos alcançado. Muito obrigado pela tua misericórdia que tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque a cada dia o Senhor tem ensinado coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, com a nossa família. Obrigado pelo Teu cuidado com os nossos entes queridos. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Entregamos o nosso dia nas Tuas mãos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua proteção, pedindo que o Senhor nos livre de todo o mal e que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo, repreenda toda a ação do inferno sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, nossa família, nossos casamentos, Pai, em nome de Jesus. Que somente os Teus planos, os Teus conceitos, os Teus decretos sejam cumpridos na nossa vida. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá entendimento da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, viver conforme a Tua vontade e desfrutar da Tua presença a todo instante na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos entrar em Gênesis 8, se você quiser já anotar aí, Gênesis capítulo 8. O título aqui na Bíblia, eu vou ler na nova versão transformadora, uma versão bem legal, que traz bastante entendimento pra gente, né? Então vamos prestar atenção na palavra, né? Porque o Espírito Santo, ele vai discernir, né, pra mim e pra você, aquilo que ele quer nos ensinar hoje. Amém? Ó, a Adri falou que hoje está muito ruim, falhando muito. Tá falhando ainda? Tá falhando ainda, meninas? As meninas dizem que tá cortando a minha voz. Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se melhora aqui. E agora, melhora um pouco mais? Então eu tinha tirado a internet do navio e colocado a internet aqui dos 5G. Então acredito que vai estar melhor agora. Amém? Então vamos, vai me falando, tá? Se estiver falhando, vai me falando que a gente tenta melhorar. Porque tá chegando aqui também. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, ó. O título é As Águas do Dilúvio Baixam. Vai melhorar. Vai melhorar, irmãs. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, melhora essa internet. Que a minha voz saia. Minhas irmãs ouçam o que está sendo falado. Em nome de Jesus. Amém?
Então diz assim a palavra de Deus: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as suas mulheres desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinam para o mal desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ah, como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus, ela já traz um alívio e um sustento para a nossa alma. Mas eu quero pegar aqui esse texto e a gente vai tirar agora algumas lições importantes para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus melhorou. Louvado seja o nosso Deus. Então, aqui nós vamos imaginar, né, um momento da nossa vida em que tudo parece desabar. Eu e você acredito que já tivemos esse sentimento, né? Você já sentiu o peso de uma tempestade, onde não havia sinal de esperança? Uma tempestade que se achega na sua vida, que não há nenhum sinal de esperança. Mas de repente, as águas começam ali a baixar. E ali no contexto de Noé, ali não era o fim da jornada, mas era um sinal de que Deus estava agindo. A história de Noé, no capítulo 8 aqui, ela é uma história de espera. Olha só, a primeira lição que a gente já está aprendendo.
A história de Noé, ela é uma lição de espera, de obediência e de restauração. Cada versículo, ele nos revela como Deus trabalha em tempos de transição e como ele nos sustenta na espera e como devemos responder ao seu livramento. Hoje, nós vamos ver aqui o que o Senhor nos ensina nesse capítulo. O primeiro ponto, né, que Deus nos ensina é que Deus não esquece dos seus escolhidos. Gênesis 8:1 vai falar: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Aqui nós encontramos uma doutrina, que é a doutrina da fidelidade de Deus à sua aliança. O que é doutrina, Angelita? É aquilo que está escrito na Bíblia, que é uma certeza que se cumpre, que nós podemos confiar plenamente. Então aqui nós encontramos essa doutrina. Que doutrina? A fidelidade de Deus, a aliança que Deus tem. O Senhor, ele é fiel com a palavra dele, com a aliança dele. E o Senhor, ele fez aliança conosco, né? Então nós temos aliança com Deus. Nós temos um comprometimento com Deus. Nós pertencemos a ele, né? A palavra hebraica aqui traduzida é zakar. Ela que é a palavra que é referente a lembrou-se, né? Então esse lembrou-se de Deus, ele não significa que Deus tinha esquecido de Noé, mas que ele decidiu agir em favor da aliança que havia feito. Então Deus não abandona no meio do dilúvio, ele tem um tempo exato para restaurar Noé. E nós podemos perceber ali toda a atenção de Noé a atender, né, e esperar Deus mandar ele sair da arca. Porque ele mandava ali, primeiro ele manda o corvo, depois ele manda a pomba, né? E para poder ver se a água já tinha baixado, mas ele não sai da arca. Ele se mantém firme ali no posicionamento dele. Quantas vezes, né, minhas irmãs, a gente ora, a gente entrega as coisas para Deus, mas a gente não espera, né? A gente não espera, a gente fica ali apavorada, atormentada, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que dar um passo, eu vou ter que sair desse estado. E às vezes Deus está falando para mim e para você só esperar, né, a ordem dele pra gente sair e dar o próximo passo. Qual que é a aplicação que a gente tira para nossa vida aqui? É quando eu e você estiver atravessando tempestades, confiar que Deus se lembra de sua aliança conosco. Ele não esqueceu das suas promessas. Ele trará livramento no tempo certo. O Senhor, muitas vezes, ele não nos poupa da tempestade, mas ele nos livra na tempestade. Então nós precisamos ter em mente e confiar que o Senhor nunca vai esquecer de mim e de você. Você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar passando por uma tempestade, mas o que o Senhor manda nos dizer hoje é para que confiemos nele. Ele se lembra da aliança que ele tem conosco. Ele não esquece das suas promessas. E a oração que nós precisamos fazer ao Senhor é: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias. Anota aí a oração. Senhor, lembra-te das tuas misericórdias e das tuas bondades, porque são desde a eternidade. Está escrito lá em Salmo 25:6. Então, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, vamos colocar a oração bíblica, né? Salmos 25:6. Lembra-te das tuas misericórdias, Senhor, e das tuas bondades, porque são desde a eternidade. Olha só, vamos começar a fazer orações bíblicas. Está passando na tempestade? Anota aí o versículo, Salmos 25:6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te das tuas bondades, porque elas são desde a eternidade. Amém? Amém? Então, anotaram aí? Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Deus abençoe.
a irmã Andréia. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que Deus tem o controle sobre a criação. Gênesis 8, do 2 ao 3, vai falar: cessaram-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve, as águas iam descendo e escoando continuamente sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. A doutrina que a gente percebe aqui é o domínio soberano de Deus sobre os elementos naturais. O domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. O domínio soberano de Deus sobre a história, sobre a nossa vida, sobre tudo que existe. Muitas vezes a gente esquece dessa doutrina. A gente acha que Deus perdeu o controle da situação. Quando a gente vai vendo que a coisa vai ficando feia, que tudo vai acontecendo, a gente pensa assim: nossa, será que Deus está comigo? Será que Deus está nessa situação? E aqui, a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que Deus tem o domínio soberano de tudo, sobre todas as coisas, inclusive sobre os elementos naturais. Olha, cessaram-se as fontes do abismo, ou seja, o Senhor fechou as fontes do abismo. Cessou aquela água que jorrava de baixo e de cima. Então, Deus, ele fecha as fontes do abismo e as comportas do céu. Então, a mesma mão que trouxe ali o julgamento, agora está restaurando a terra. Deus não apenas começa os processos, ele também os finaliza. E qual que é a aplicação que eu tiro para minha vida disso? Se Deus fechou uma porta, ninguém pode abrir mais essa porta. E se ele abriu, ninguém mais pode fechar. Então confia que ele tem poder absoluto sobre a sua vida. Confia que ele tem poder absoluto sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso para que nós possamos desfrutar, principalmente da presença do Pai, né? Qual que é a oração bíblica que eu posso fazer aqui, Angelita? Lá em Salmos 29:10 vai falar: o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Minhas irmãs, o nosso entendimento sobre Deus o nosso entendimento correto sobre Deus vai nos trazer um sabor melhor sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos perdidas porque nós não temos o entendimento correto da soberania de Deus, do controle que Deus tem sobre a história. Angelita, mas quanta coisa ruim acontece, quantas catástrofes, quantas coisas ruins aconteceram na minha vida. Às vezes, minhas irmãs, as coisas ruins acontecem para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Porque muitas vezes quando nós estamos bem, quando nós estamos ali tá tudo certo na nossa vida, tá tudo correndo bem, nós não lembramos do Senhor. Mas o Senhor, por amor de nós, por amor à nossa vida, por amor a esse ser que somos nós, que fomos criados por Ele, Ele permite certas situações para que nós possamos nos achegar mais a Ele. E isso não é punição, porque Deus ele não é um pai que deseja o nosso mal. A Bíblia fala que ele deseja o nosso bem, que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são de paz, são de esperança, são de prosperidade. Então essas permissões são para o nosso próprio bem. Às vezes nós estamos tão longe do Senhor, às vezes nós pensamos que estamos bem longe do Senhor, mas ninguém pode viver bem e feliz quando nós não alinhamos o nosso coração ao coração do Pai. Muitas vezes a angústia chega, e o que é a angústia? A angústia, ela é um sentimento, e ela é um sentimento que provoca em nós uma emoção, essa emoção de estrangulamento, não é verdade? Quando a gente se sente angustiada, parece que a gente está sendo estrangulada ali. Mas a angústia, você sabia que ela é um sentimento, ela é uma emoção, que ela deve ser um motivo de oração? Nós precisamos, quando estamos angustiadas, ir aos pés do Senhor para orar e entender o verdadeiro conceito da oração. O que é uma oração? Se eu perguntar para você hoje o que é uma oração, como você responderia?
À medida que a gente vai estudando a palavra, Deus vai revelando para nós o que é o verdadeiro sentido da oração. A oração, ela é uma, não quero dizer ferramenta, ela é o caminho que alinha o coração de Deus com o nosso coração. Porque ali no momento da angústia, nós estamos ali angustiadas. Mas quando nós buscamos o Senhor vai revelando o coração dele para nós e vai alinhando o coração dele conosco, e a paz começa a chegar. E a segurança começa a chegar. E aquela situação que parecia imensa, que parecia sem saída, que parecia sem resolução, ela passa a ter uma luz no fim do túnel. Não é assim que acontece conosco quando a gente ora? Quando a gente ora, o nosso coração, ele não recebe alívio, ele não recebe refrigério, ele não recebe paz. É isso. A oração, ela vai alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Ela vai alinhando nossos pensamentos com o pensamento de Deus. E assim nós vamos desfrutando da paz e nós vamos desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, a Larissa escreveu aqui que oração é fé e ação. Mas esse conceito de que a oração é o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, ou do coração de Deus com o nosso coração, né? Na verdade, o alinhamento que precisa existir é o nosso coração estar como o coração de Deus está. É o nosso pensamento estar como o pensamento de Deus está. E é esse nível que a oração nos leva. Tá fazendo sentido para vocês? Estão entendendo? Vocês já tinham esse conceito sobre oração? Então, olha como é precioso estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos trazendo entendimento, discernimento. Ela vai nos trazendo revelações que nós não temos, que nós não sabemos. Você já tinha esse conceito sobre oração? Escreve aqui para mim. E o que esse conceito muda para você agora? O que esse conceito sobre oração muda para você agora? Eu vou colocar depois aqui para vocês também sobre essa salmoterapia, para que você também possa entender melhor sobre o efeito da oração. Amém? Vamos prosseguir aqui. Do versículo 4 ao 5 vai nos mostrar a restauração, que a restauração de Deus. Amém, irmã Andréia, não tem problema. Ela escreveu aqui, desculpe de eu ter saído repentinamente. Precisei atender um telefone. Não tem problema, minha irmã. Deus abençoe. Obrigada por nos comunicar. Então, do versículo 4 ao versículo 5 de Gênesis 8, nós vamos ver aqui que a restauração de Deus, ela é progressiva. Às vezes a gente pensa que Deus, a gente fala assim, ai, Deus muda meu coração, Deus faça isso, faça aquilo. E a gente pensa que Deus vai fazer ali um transplante de coração, tirar aquele coração todo ferido e colocar ali um coração todo alegre, todo novo, instantaneamente. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer. Mas a Bíblia, ela mostra pra gente que Deus, ele faz restaurações progressiva, né? Olha só aqui, o versículo vai falar, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia aparecem os cumes dos montes. Então, até o 10º mês aqui, nós vamos ver que durou 150 dias. Olha só, o princípio que a gente vê aqui é que Deus age progressivamente na restauração. Por quê? Por que Deus não pode restaurar totalmente assim? Porque nós precisamos do entendimento. Nós é que precisamos entender aonde que nós estamos sendo restauradas. Nós é que precisamos entender aonde nós precisamos de restauração. Então, olha só quanta lição nós estamos aprendendo aqui da palavra de Deus, refletindo sobre esses versículos que está falando aqui de um dilúvio, né? Nós vamos percebendo aqui que a restauração de Deus, ela vai sendo progressiva.
a arca ali, ela não chegou instantaneamente ao seu 7º dia, no seu destino. Deus fez com que as águas baixassem gradualmente. E muitas vezes nós queremos, né, soluções imediatas para a nossa vida. Mas Deus nos ensina a confiar no seu tempo. Confiar no seu tempo. Quando a gente descansa, a gente vai... tem vários teólogos que falam que encontrou o descanso, encontrou a satisfação quando descansou em Deus. Encontrou a solução para os seus problemas quando descansou em Deus. Quando tirou as suas mãos daquele problema e falou: Senhor, a minha parte eu já fiz. A minha parte é até aqui. Daqui para frente eu não consigo fazer mais nada. Daqui para frente eu não tenho mais recursos. Daqui para frente eu não tenho mais da onde tirar. Daqui para frente eu não sei mais o que fazer. Então eu descanso no Senhor. E aí Deus nos ensina o quê? A confiar no seu tempo, porque nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma geração de micro-ondas, que quer tudo para ontem. Mas com Deus não funciona dessa forma. Com Deus é no tempo dele que acontece as coisas como ele estabeleceu. E a aplicação que eu e você pode tirar aqui é: se eu e você estamos esperando uma resposta de Deus, nós precisamos nos lembrar que as águas estão baixando. O livramento já começou, mesmo que você ainda não veja o monte inteiro aparecer. Amém? A Bíblia vai nos dar uma oração que está lá em Salmos 27:14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, esperar no Senhor não é algo fácil, né? Principalmente nessa geração que nós estamos, nessa geração imediatista. Mas a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina: espera no Senhor, espera nele, porque vai chegar. Para de querer dar jeitinho, como Sara quis dar um jeitinho ali, né? Que ela viu que ela não ia poder ter filho, ela pega e dá a concubina dela, e aí traz mais problemas. Quantas vezes nós não agimos como Sara? Queremos dar um jeitinho naquela situação, e aí nós trazemos mais problemas para nossa cabeça, mais problemas para a gente resolver. Então, minhas irmãs, a ordem do Senhor hoje é espera. As águas estão abaixando. Anota aí Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha só, a ênfase aqui da espera. O quarto ponto que a gente vai tirar aqui desse capítulo, né? Que está descrito lá do versículo 6 ao versículo 12. Sempre há um teste antes de agir. Olha só, sempre há um teste antes de agir. Nós precisamos também fazer esses testes antes de nós agir. Olha só, a lição que a gente tira aqui é que nós precisamos de discernimento antes de avançar, né? Discernir, tentar as coisas antes de dar o próximo passo, antes de avançar. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que eu preciso fazer? Vamos fazer teste, né? A gente vê várias passagens na Bíblia, inclusive a de Gideão, né? Fazendo teste ali, se realmente era ele o escolhido, se realmente era para ele ir, né? Noé também fazendo o teste aqui. Noé, ele envia um corvo e depois ele envia uma pomba para verificar se a terra estava pronta. Ele não saiu da arca impulsivamente, mas ele esperou a confirmação do Senhor. Olha só que coisa mais linda que nós aprendemos aqui desse versículo, né? Do versículo 6 ao 12. Noé, ele primeiro faz testes antes de agir. E ele não age sem Deus mandar. Ele não age sem Deus falar: Noé, pode sair da arca. E eu e você? Será que eu e você
Será que eu e você estamos, né? Será que eu e você estamos fazendo testes antes de agir? Ou a gente tá agindo pela nossa cabeça mesmo, né? Será que a gente está fazendo testes, né? Antes da gente agir? Ou será que a gente está agindo impulsivamente, sem discernimento, sem ali o aval de Deus para a gente poder sair, para a gente poder fazer, para a gente poder dar o próximo passo? Qual que é a aplicação que eu tiro aqui para minha vida? É que muitas vezes nós queremos agir por conta própria, sem consultar o Senhor. Noé nos ensina que antes de sair da arca, nós devemos buscar os sinais de Deus. Qual que é a oração aqui que nós devemos fazer? Lá em Tiago 1,5 vai ensinar a oração pra gente. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e sem repreensões, e lhe será concedida. Então tá com falta de sabedoria para agir numa situação? Ore, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Vamos colocar essa prática, minhas irmãs, nas nossas vidas. Quinto ponto que a gente aprende aqui, do versículo 15 ao 19, que vai falar assim, ó, o que a gente vai aprender aqui é que quando Deus abre um novo caminho, nós devemos avançar. O resumo de Gênesis 15 ao 19 vai falar: então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O princípio que a gente aprende aqui é que a obediência traz um novo começo. Olha que coisa mais linda, minhas irmãs. A obediência vai nos trazer um novo começo. Noé não saiu da arca por conta própria. Ele esperou Deus ordenar. No tempo certo, Deus abriu um novo começo para ele e a sua família. E Noé não esperou um dia, Noé não esperou 7 dias, Noé não esperou 7 meses. O dilúvio todo durou mais de 1 ano, minhas irmãs. Mais de 1 ano. E você? Será que você está esperando uma resposta aí imediata? Será que você quer a sua resposta para agora? Às vezes a sua resposta, esse novo começo que Deus quer te dar, ainda vai demorar um pouquinho. E nós precisamos confiar que o Senhor está conosco. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar aqui desse princípio que a obediência traz um novo começo? É que talvez Deus esteja nos dizendo hoje, agora é hora de sair da arca, ou agora é hora de esperar um pouco. Então, se tem uma porta aberta para mim e para você, nós não podemos hesitar em entrar nessa estação. Mas se a porta não está aberta, nós não devemos forçar essa porta e tentar passar por essa porta agora. Você está entendendo o que Deus está querendo te dizer? A oração que nós devemos buscar a respeito disso está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha só, se quiserdes, você quer. Se você quer, você precisa o quê? Me ouvir. E aí você vai comer o melhor dessa terra. Será que nós temos ouvido o Senhor? Ou será que nós temos tomado atitudes e tomado decisões precipitadas na nossa vida? Por isso a nossa vida está como está. Às vezes pode ter irmãs aqui que está em alguma área da sua vida um caos. Está confusa, está ansiosa, mas o Senhor nos diz, se você quer, você me ouça e você vai comer o melhor dessa terra. É uma promessa, minhas irmãs. Isaías 1,19, anota aí os versículos. Você viu que nossos estudos estão mais profundos, estão com dicas melhores ainda de orações bíblicas, né? Glória a Deus por isso. O Senhor sempre nos dá coisas boas e coisas novas. Vamos prosseguir aqui. No versículo 20, a gente vai ver a primeira resposta após o livramento de ser o quê? A primeira resposta após o livramento, ela deve ser o quê? A adoração. Olha, o versículo 20 destaca aqui para nós. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar.
Há um princípio aqui muito importante nesse versículo, que é o primeiro passo após o livramento deve ser a nossa adoração. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos levantar o nosso altar ao Senhor, o nosso holocausto ao Senhor. E qual que é o nosso holocausto hoje? O nosso holocausto é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. É nós nos oferecermos nas mãos do Senhor. Cada transformação que Deus faz na nossa vida, cada livramento que Ele nos dá, cada testemunho que é construído na nossa vida, é um lembrete que nós devemos oferecer ao Senhor esse altar, esse holocausto, né? Nós percebemos aqui que Noé, ele não correu para construir uma casa, ele não correu para ver a terra, para ver ali o lugar onde que eles iam ficar, para explorar. Ele não decidiu plantar nada ali, ele não decidiu plantar um campo, ele não decidiu nada para ele. Ele primeiramente adorou o Senhor, ele primeiramente levantou o seu altar ao Senhor. Quantas vezes, minhas irmãs, nós temos livramento na nossa vida, nós vemos os recursos que Deus traz para nós, nós vemos a mão de Deus sobre a nossa vida, mas nós não levantamos o nosso altar, nós não nos oferecemos como sacrifício vivo ao Senhor. E o que é oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor? É olhar para dentro de nós, é analisar como está a nossa vida, é analisar como está o nosso pensamento. Será que o meu pensamento está alinhado com o pensamento de Deus? Será que o meu coração está alinhado com o coração de Deus? Será que a minha vida como um sacrifício, ela está sendo usada pelo Senhor para alcançar outras pessoas? Ou eu estou vivendo naquele meu egoísmo de só receber a palavra, de não falar da palavra para ninguém, de as pessoas não verem as minhas mudanças e não querer esse Deus verdadeiro a quem eu sirvo? Ah, minhas irmãs, nós precisamos mudar, né? Nós precisamos mudar. A aplicação que nós tiramos para nós aqui é que muitas pessoas recebem livramento do Senhor, recebem provisão do Senhor, mas elas se esquecem de agradecer ao Senhor. Eu e você pode estar nessa lista, mas os verdadeiros servos de Deus, eles erguem altares antes de erguer qualquer outra coisa. Os verdadeiros servos, aqueles que amam o Senhor, eles não se esquecem de oferecer em primeiro lugar na sua vida a adoração ao Senhor. Qual que é a oração bíblica que nós tiramos aqui? Tá lá em Hebreus 13:15, que vai falar assim, ó: ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o meu nome. Oferecer louvor ao Senhor é ser grato a Deus por todas as circunstâncias. Então ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, e isso é o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, a gente vai ver do versículo 21 ao versículo 22 a promessa de Deus para todas as gerações. O versículo 21 vai falar assim, ó: disse o Senhor consigo mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Olha só, que doutrina maravilhosa que a gente tem aqui. Deus age com misericórdia, apesar do pecado do ser humano. Deus age com misericórdia, apesar do pecado. Nossa, começou a chover aqui. Então, Deus reconheceu, né, a inclinação pecaminosa do homem, mas ele decide agir com misericórdia. Olha só que doutrina maravilhosa. Ainda que eu e você hajamos com atos pecaminosos, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele decide não nos destruir. As misericórdias dele são o motivo de nós não sermos consumidos dia após dia. Qual que é a aplicação que eu tiro aqui para minha vida? É mesmo que o mundo pareça perdido, Deus ainda sustenta a sua criação. Qual que é a oração que eu tiro aqui para minha vida? Né? Tá lá em Salmo 100, versículo 5, que diz assim: pois o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade se estende de geração em geração.
Glória a Deus. Então, a gente conclui aqui esse estudo com várias lições que nós aprendemos hoje. O que você achou? O que você achou desse modelo? Você conseguiu pegar bem? Você conseguiu tirar aprendizados profundos, importantes para sua vida? Como que foi o estudo aí do capítulo inteiro do Gênesis 8? O que você achou? Quem pode falar, escreve aqui para mim. Você gostou mais desse modelo? O que você achou? Tem aqui todas as lições, né, que nós aprendemos. Eu vou colocar, para ficar mais claro, eu vou colocar aqui uma tabelinha, né, para que nós possamos tirar, né, as doutrinas que nós aprendemos aqui, os princípios, as promessas, né? Nós tivemos doutrinas, nós aprendemos a doutrina que Deus é fiel na sua aliança, Deus tem controle sobre toda a sua criação. Nós aprendemos princípios, né? Que a restauração de Deus é progressiva. O que é um princípio? É aquilo que, como Deus faz as coisas, né? Outro princípio, que Deus dá sinais antes do livramento completo, né? Então, eu vou colocar os versículos aqui, as lições, as promessas aprendidas, tá certo? Quem tá aí comigo que pode falar? O que vocês acharam desse formato? O que vocês acharam dessa forma de estudo que nós estudamos hoje? Escreve aqui pra mim, participa aí comigo. E nós concluímos, né? Nós concluímos que o capítulo 8 de Gênesis nos ensina verdades fundamentais sobre a soberania de Deus, sobre a fidelidade de Deus e sobre a sua misericórdia. Ele nos mostra que mesmo depois de um período de juízo e destruição, Ele sempre prepara um tempo de restauração e recomeço. Nós vimos, né, que Deus não esquece de nós. Ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Ele restaura. A restauração de Deus, ela é progressiva. Nós aprendemos que devemos testar antes de agir e buscar o discernimento. A nossa primeira resposta ao livramento deve ser a adoração, a gratidão ao Senhor. E Deus mantém a sua aliança com misericórdia, fidelidade e sustentam a ordem natural. Qual que é a aplicação para nossas vidas hoje, Angelita? É que se eu e você estamos atravessando uma tempestade, saiba que Deus não se esqueceu de nós. O livramento já começou, mesmo que nós ainda não o vemos. Segunda aplicação, se eu e você estamos esperando uma resposta de Deus, lembre-se que o tempo dele é perfeito. Espere e confie. Terceira aplicação, se Deus já abriu uma porta, entre nela com fé. Não permaneça na arca quando Ele te chamou para um novo começo. Mais uma aplicação. Deus tem um livramento. Não se esqueça de agradecer. Ou seja, depois de um livramento, não se esqueça de agradecer. A adoração deve ser sempre a nossa primeira resposta. E por último, Deus é fiel à sua aliança e sustentará a criação até o dia da redenção final. Que possamos aprender e confiar na soberania do nosso Deus, adorá-lo antes de qualquer coisa e caminhar na sua obediência. Amém? Glória a Deus. Ó, a Andréia escreveu, hoje não tem como me manifestar. Peguei apenas uma pequena parte do estudo. Amém, irmã Andréia? Mas, eu creio que eu vou conseguir... Ontem eu não consegui postar o estudo de ontem. A internet aqui não sobe o vídeo. Eu vou estar em terra aqui, vou ver se eu consigo postar, tá bom? Mas se eu não conseguir, depois eu vou ver se eu consigo armazenar tudo aqui, porque eu tô só com o meu iPad
e com o meu telefone, eu não sei se eu vou conseguir armazenar todos os vídeos, não sei se eu vou conseguir ter espaço. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo. E se alguém tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui pra gente, que a gente vai estar orando e pedindo ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse estudo maravilhoso, aonde o Senhor nos deu a tua graça, nos ensinou lições, nos ensinou princípios, nos ensinou promessas, nos ensinou doutrinas, Senhor, e nós estamos cada dia mais confiantes no Senhor, confiantes na tua misericórdia, confiantes na sua fidelidade. Pai, continua nos abençoando com esses estudos maravilhosos, para que nós possamos aprender e conhecer mais e mais o Senhor. Pai, nos ajuda a entender a tua palavra a cada dia. Espírito Santo, nos ajuda a aplicar a tua palavra. Não adianta só aprender a tua palavra e não viver ela, não aplicar ela na nossa vida. Então, Senhor, aplica a tua palavra na nossa vida, no nosso coração. Nos ajuda a te entender cada dia mais. Nos ajuda que o nosso coração, Pai, esteja cada dia mais alinhado ao Senhor e que nós possamos em tudo, Pai, glorificar o teu santo nome. Pai, nós oramos gratas ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar pode abrir o microfone, ou encerramos o nosso estudo de hoje e amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todas. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Uma ótima noite para quem está no Japão, um ótimo dia para quem está no Brasil. Que Deus abençoe vocês. Beijo grande. Tchau, tchau.